Robert Rojas chega ao Brasil e agradece o carinho do torcedor do Vasco e diz que está muito tranquilo sobre representar o Vasco em 2024. Vamos falar também sobre a chegada de outros jogadores. O Vasco se apresenta neste sábado. Vamos falar sobre a Copinha. O Vasco não teve uma boa atuação na Copinha, acabou empatando com o Macapá. E também sobre Figueiredo e Juninho, dois jogadores que devem jogar por times da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais. Agora, o nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso Comentaléu, você que está chegando pela primeira vez, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, a galera que chegou, que já está junto com a gente, aquele abraço, muito obrigado mesmo pela audiência, é sempre bom ter você junto com a gente. Vamos trazer as informações do Vasco a partir de agora. Porque é o seguinte, gente, o Vasco, hoje, diversos jogadores, inclusive mandar um abraço pra galera da BTB Esportes, que trabalho esses caras fizeram hoje no aeroporto, chegada de Verrete, Medel, Jair, Léo Jardim, entre outros que chegaram hoje, os caras fizeram um trabalho e tanto, né, Emiliano Dias, todos que chegaram para se reapresentar ao Vasco neste sábado, o Vasco se reapresenta neste sábado, mas a grande expectativa era para a chegada do novo reforço do Vasco. Sei que muita gente vai dizer, é bagre, isso, aquilo. A gente sabe que o Ramon Dias fez um pedido pelo jogador, que inclusive falou o seguinte na sua chegada, a galera da BTB Esporte, já vou botar até na tela a imagem dos caras, porque os caras merecem, os caras fizeram um trabalho muito bom hoje, lá no aeroporto. E o Robert Rojas chegou dizendo o seguinte, que vai honrar a camisa. E conversou pouco com o Ramon Dias, mas conversou também com o Emiliano Dias, que inclusive chegou também hoje. E foi acompanhado aí do assessor de imprensa do Vasco. É o que eu digo, cara. O Vasco hoje traz o Robert Rojas. Ele inclusive agradeceu pelo carinho da torcida nas redes sociais. Agradeceu pela forma que ele foi tratado pelos hinchas del Vasco e vem para ser um reforço para a zaga vascaína. Então, disse que estava muito contente de chegar ao Rio, chegar a um grande clube como o Vasco e vai agradecer a todos os torcedores pelo apoio nas redes sociais e que da parte dele, em toda a partida que jogar, vai dar o máximo e honrar a camisa. E vai fazer a parte dele e vir para agregar ao clube. Então foram essas palavras aí do Robert Rojas ao BTB Esportes. Um abraço pra galera que fez um trabalho sensacional hoje. Acompanhei os caras até na estante, inclusive deixei meu vídeo pra passar agora, porque eu tava acompanhando os caras, acompanhando a chegada dos jogadores. E o Vasco se representa neste sábado. Lembrando, o Vasco vai fazer exames médicos. Muito provavelmente Robert Rojas também deve ser anunciado já neste sábado. O jogador já tá aí, né? Todo mundo já sabe. Vamos ver como fica a situação de Luciano Rodrigues, jogador que o Vasco quer, já tem reunião inclusive com a 77 Partners, é um jogador de muita qualidade e olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, se o Vasco conseguir trazer esse cara, ele joga muita bola, mas é um jogador que obviamente precisa de adaptação, não vou dizer aqui que ele vai chegar e vai, o Vasco, ele vai chegar no Vasco e vai arrebentar, posso dizer isso, porque eu estaria sendo irresponsável, vocês sabem disso, que eu não sou um jogador, não sou um comunicador aqui que anda fazendo essas questões, nessas análises irresponsáveis. Obviamente que é um jogador jovem, que vai sair do seu país de origem se chegar ao Vasco, mas que tem muito potencial. Se vocês sabem que eu acompanho um pouco do Campeonato Uruguaio, eu já falei aqui com vocês, Uruguai, chileno, argentino, queria acompanhar até com um pouco mais de frequência, mas esse ano não pude acompanhar tanto, mas consegui acompanhar o Luciano Rodrigues bem no Mundial de Clube, no Mundial de Sub-20, no Sul-Americano Sub-20, onde ele foi muito bem, é um bom jogador e tem tudo para evoluir e render, principalmente com o Ramon Dias como seu comandante. Então o Vasco pode aí acertar em breve também essa situação do Luciano Rodrigues. Só para fazer uma menção para os meninos da Colina, hoje os meninos enfrentaram o Macapá, cara. E infelizmente, e aí eu vou dizer uma coisa, eu sei que o torcedor tá muito chateado porque o Vasco não jogou hoje o que a gente
precisa jogar para ganhar jogo. Mas eu falo uma coisa, de quem acompanha a Copinha, de quem trabalha também muito com essa questão de Copinha, que é o seguinte, cara. No futebol, um cara que enfrenta Vasco, um cara que enfrenta Palmeiras, um cara que enfrenta Corinthians, que enfrenta São Paulo, realmente, naquele momento ali, é a grande chance da vida dele. Se você entra para jogar futebol contra esses caras, como o Vasco jogou contra o Macapá hoje, esses caras vão que nem leão para cima. Porque é a chance da vida. Para muitos ali, é a única chance. É o momento em que vai ter diversos torcedores assistindo. Os holofotes são para eles, que está enfrentando um clube grande. Eles vão jogar bola. Infelizmente, o time do Vasco hoje, sub-20, como foi no ano passado, foi muito, sabe, parecia que estava na maré mansa, que ia resolver a qualquer momento. E não é assim, cara. Você está enfrentando algumas pessoas que estão ali com sonho de famílias, não dizendo que os jogadores do Vasco estão com sonho de famílias. Mas o jogador do Vasco hoje, você está no Vasco, querendo ou não, você já está numa vitrine maior. Mas o cara que vem jogando, querendo ou não, escondido, porque muito pouca gente acompanha o futebol do Amapá. Então, o cara tem a chance da vida dele. Então não pode, cara, o Vasco jogar, sabe, achando que vai resolver a qualquer momento, perdendo gols. Então foi isso que aconteceu na base. Eu sei que a base, é para trabalhar com isso, a base é para revelar jogadores, mas que fica a lição, que não vou dizer que subestimou, mas que não tire o pé do acelerador quando você pode matar um jogo, porque infelizmente a bola pune e do outro lado tem gente querendo ali até muito mais do que você, né? Às vezes o cara tá recebendo muito menos, o cara nem recebe, os caras que recebem, enfim. Pra mim, essa é a análise da derrota do Vasco. Da derrota não, do empate do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Só pra terminar o vídeo, falar de jogadores da base do Vasco, o Juninho, que não teve o contrato renovado, vai jogar no Goiás, vai reencontrar Zé Ricardo. Zé Ricardo levou aí o Juninho para jogar no Goiás, né? Zé Ricardo, que é o novo técnico do Goiás. O Juninho acertou aí com o time de Goiás. Outro jogador que está próximo à saída, a gente inclusive falou isso ontem, né? O Matheus Gilberti trouxe essa informação, mas está muito próximo de fechar a negociação para que Figueiredo seja jogador da equipe do Coritiba. Então, podemos ter aí Figueiredo jogando pelo Coritiba, 2 jogadores jogando pela pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é isso. Muito, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. E valeu. Tamo junto, hein? Até a próxima. Eu esqueci até de me colocar na tela.